Bom contar com a sua audiência, a sua participação no programa O Mundo da Criança, falando hoje sobre febre e dedicando, claro, especialmente a todas as avós que cuidam dos seus netinhos e ficam preocupados com os netinhos quando estão com febre e ficam muito felizes e todas mimadas, né, pelos netinhos quando eles estão bem. A regra da vovó, tudo pode, né? Vixe. Mas é sempre bom estar conversando sobre algum assunto médico, sobre algum assunto que envolve as nossas crianças aqui no programa O Mundo da Criança. Hoje nós estamos conversando, aliás, acho que nós estamos recordando, né, e dando uma palavra assim mais de segurança para as mães em relação a esse sintoma que é tão comum nas crianças, e nós estamos aproveitando aí esse início de junho porque tem muita criança doente, tem muita criança aí com febre e tal. Isso deixa as mamães meio assustadas, né, mãe? Ficam assustadas. Ficam todo mundo com medo e tal. E aí, nós estávamos falando que realmente a temperatura interna é importante, que esse aspecto do funcionamento normal do organismo, tanto para criança pequenininho, recém-nascido, como as crianças que têm algum problema cerebral, que tem lá o centro termorregulador que funciona legal e mantém a temperatura interna e mantém essa temperatura sempre 36,5, 37. Por isso que nós somos chamados homeotérmicos, sabe? Então, realmente existem os heterotérmicos, que são aqueles que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura ambiente. Nós não. Nossa temperatura interna é constante graças a esse hipotálamo. Mas a cena que nós estamos vendo aí na imagem... Que é o nosso termostato, né? Que é o nosso termostato. Isso aí não dá para substituir, comum, né, cara? sabe? Essa mãe aí com medo dessa febre, orando e tal. E porque criança com febre realmente acaba sendo... É o terror, né, mano? Nossa. É o terror das mães e, como você mencionou, é o terror das vovós, né? Não tem como. A gente tem que achar que realmente, diante de uma febre, a família se une para ver aquele negócio resolvido. E aí, quando abaixa a febre, baixou a febre, é a festa, né? E já faz 24 horas que não tem febre, pronto, a festa já melhora. Porque realmente a gente... ter uma criança com febre em casa, você angustia, né? E essa imagem é interessante, doutor, porque é um quadro clássico, né? É clássico. Cobriu a criança, porque a criança fica com frio, não é? A febre proporciona o frio, provoca o frio. E aí a gente fala assim, mas e aí? Você é frio, você já está ali, não vai ficar mais quente ainda? Como é que é isso? Vai. Esse é o aspecto. Por isso, assim, febre, a temperatura interna, ela acaba sendo calor. Quer dizer, a pessoa tem uma energia a mais, tem uma quantidade de calor a mais, desencadeado por algum processo, e aí você tem calor. Então isso está anormalmente no organismo, está lá. Então se você quer abaixar a febre, você tem que roubar esse calor. Você tem que fazer com que esse calor saia de alguma maneira. Por isso, nós vamos falar sobre o tratamento, mas aproveitar a sua deixa de que esse cobertor está nos mostrando. Se você tem uma temperatura aí alta e se você joga um cobertor por cima, o que vai acontecer? Essa criança vai ter mais febre. Essa febre, essa temperatura vai aumentar. E às vezes esse calor aumenta tanto a temperatura, a criança começa a transpirar e tem uma perda até de água anormal. Então, por isso que a gente fala assim, quando você tem uma febre muito alta, às vezes a gente usa compressas. Então, água em temperatura ambiente, água da torneira, você molha uma compressa, uma toalha, alguma coisa, e aos pouquinhos você vai passando no corpinho da criança. Então, lá começa aí pelos bracinhos, as perninhas, depois vai para o tronco e tal, e aí você vai com aquela toalha úmida, aos pouquinhos, roubando o calor, transferindo o calor do corpinho para a toalha. Aí você percebe, é interessante, não sei se você já fez isso com os seus filhos, mas a temperatura da toalha fica quente. Fica. A temperatura da toalha fica quente, aí você molha mais um pouquinho, torce e tal, e aí você fica lá até que a temperatura, você passou essa toalha mais fria, o corpo todo, e aí você vai medindo a temperatura aos pouquinhos e você vai ver que água ambiente também, não vai pegar água gelada, hein? Não vai pegar água muito gelada, né? Porque você aí promove uma situação diferente. Então,
isso não precisa ser de imediato, você pode ficar lá 15 minutos, 20 minutos, meia hora, a criança peladinha lá, e você vai conversando e vai passando e vai molhando aquela toalha na temperatura ambiente, vai roubando calor se a temperatura estiver muito alta, né? Então, não se deve agasalhar demais por um excesso de cobertor numa criança que está com febre, embora ela sente. Você tem que usar o remédio para baixar a febre, quer dizer, você está fazendo a compressa, mas você já medicou, você já deu o remédio que é para febre. Eu acho que as mães conhecem muito bem esses remédios para febre, e é impressionante porque todas conhecem. Se vocês dizem assim, não, tem dipirona, tem paracetamol, tem ibuprofeno, antes tinha lá o tal do melhoral infantil, né? O AS infantil, o ácido acetil salicílico. Hoje não se usa mais isso, mas esses remédios mais modernos continuam aí, já existem há muito tempo, nada de novo em relação à medicação. Mas você tem que dar o remédio para ajudar a temperatura a diminuir. É uma ação sobre lá todo o centro termorregulador, de tal forma que você acaba tendo uma diminuição da temperatura pelo remédio. Mas junto com o remédio, você pode fazer isso quando você tem uma temperatura mais alta. É aquela compressa que você vai roubando o calor da criança e aí a temperatura volta ao normal. É claro que uma criança com febre alta, ela fica tristinha, batida, etc. E à medida que a temperatura for melhorando, ela começa a se relacionar melhor, a se contactuar melhor. Eu já ouvi assim, doutor. Olha, está com febre, pode cobrir, que ela dá uma suada, a hora que depois que ela suar, a febre vai embora. Isso realmente você tem uma perda de água. Mas o problema é esse, né? Você sobe a temperatura de imediato, né? E você tem uma perda de água. Então, na verdade, você tem que roubar calor, você tem que tirar a roupa da criança e fazer com que ela melhorou aquilo, medicou, a febre já começou a baixar, você volta a agasalhar normalmente. Então, não se deve cobrir demais, porque senão a temperatura sobe. O senhor estava falando que a febre está sendo muito comum por esses dias e tal, e ela tem um motivo, doutor? Tem. Nós temos aí várias situações que podem levar à febre. Nosso objetivo é dar uma noção geral para você. Mas o momento, como você perguntou, nós estamos aí em transição de outono e inverno, e você vê que muita gente está com esses processos de resfriados, né? Então, são os resfriados, as rinusfaringite, tem muita gente tossindo. Nossa, como tem criança com tosse. E às vezes essa tosse é tradução de que, olha, a criança está com uma bronquite, ou às vezes está mais grave, está com uma pneumonia, tem tido aí alguns casos de pneumonia, que aí é uma preocupação maior, mas tem uma amidalite, uma rinofaringite, uma traqueobronquite, enfim, tem essas situações que são as mais comuns e que, mesmo sendo causado por vírus, que é próprio da época, você tem realmente febre alta, febre às vezes que dura 2, 3 dias, e como você mencionou no início, quando você tem melhora da febre, a família acalma, né? Enquanto tem febre, tem uma preocupação, sim, eu acho que isso é válido. Os cuidados têm que estar sendo de uma atenção maior, para ver se não há uma complicação, para ver se não há uma situação que precise mudar a conduta, precisa mudar o remédio, precisa realmente ter uma outra interpretação daquilo que está acontecendo. Isso, você perguntou, realmente a febre para a época, o mais comum é acompanhado desses problemas respiratórios em função da mudança de tempo. Mas nós vamos falar alguma coisa sobre isso, porque uma coisa que a gente tem que falar, eu acho que a mão de muita mãe funciona bem e a gente tem que confiar. A senhora mediu? Não, eu só pus a mão e vi que estava com febre. Isso é o comum, né? Eu não sei por que não mede, mas não mede, né? A mãe confia tanto no tato, né? Cara, eu vou... no tato e no taco dela que ela fala. Você sabe que a Andréia, nas crianças, ela ia com o lábio. Encosta o lábio na testa e fala assim, tá com febre. E, cara, você podia ir lá medir que tava mesmo. Eu aprendi ao longo do tempo, assim, confiar nas mães, sabe? Eu sempre acho que a mãe tem razão e sempre acho que a mãe está falando é absolutamente verdade.
Então, quando a mãe fala assim, não, está com febre, aí eu pergunto, a senhora mediu? Não, não medi, mas estava com febre. Eu já sei que estava com febre, né? E realmente acaba sendo uma conduta prática, viu, Marcos? Interessante, porque quando a gente fala assim, não, está com febre, se fala assim para você assim, não, seu filho está com 40 graus de febre. Não, pô. Então, é uma febre alta. E às vezes você fala assim, não, seu menino está com 37,5 de febre. Você olha, febre baixa. Você acha que isso, assim, o 40 graus traduz doença mais grave? Traduz ou não? Não. Não. Aí é uma reação do organismo. Do organismo. Entende? Basta estar com febre. Eu posso ter uma infecção muito grave e ter 37,5. Uma meningite. Com 37,5, como com posso ter um resfriado com 40. Com 40. Uma boa informação essa, hein? Então isso não traduz a gravidade. Não, não traduz gravidade. Agora, doutor, eu estou já querendo adiantar todas, né? Mas e aquela questão de fazer um quadro quando você tem uma temperatura muito alta, próprio uma convulsão, uma coisa assim? Tá. É a chamada convulsão febril. Febril. Então, mas deixa eu só voltar no termômetro para a gente, assim, achar que, se possível, meça. Mas a gente confia no tato da mãe de que realmente o termômetro, às vezes, é dispensável, né? Mas é bom medir. E por falar em termômetro, doutor, esses termômetros digitais são tão confiáveis quanto os de São mercúrio? confiáveis, são bons, você precisa tomar só sempre muito cuidado com a pilhazinha que tem lá, porque gasta e começa a variar. Mas hoje é indicado termômetro digital. Existe o termômetro de mercúrio, aquele que é do seu tempo e tal. E por que não se usa muito? Você não precisava falar isso, mas tudo bem. Medo que se tenha de quebrar aquilo lá e ter uma intoxicação por mercúrio e tal. Então hoje se usa o digital menos risco, é um fator a menos de acidentes. Mas então a gente não vê mais não assim. Vamos no digital, aperta o botãozinho e espera o barulhinho, né? Mas pode pôr a mão, mamãe, eu ponho a mão e sei que está com febre. Eu acredito que isso seja uma verdade absoluta. Mas, como você estava falando, vamos voltar aqui, que só para a gente definir, assim, olha, do que é febre, para que a gente possa... Já está na tela aí para você. Já está vindo aí, isso aí demora um pouquinho. Mas essa temperatura aumentada do corpo é uma resposta organizada a uma agressão, Marco, diante de uma resposta imunológica. Quer dizer, o organismo foi agredido com alguma coisa. O que é alguma coisa? Um vírus, uma bactéria definiu um quadro infeccioso. Agora, existe uma resposta imunológica, algumas doenças de ordem imunológica que você não tem vírus, nem bactéria, nem fungo, nem nada. O próprio organismo, são as doenças autoimunes. O próprio organismo gera febre, o próprio organismo altera a temperatura interna. Né? Então, você pode ter febre, assim, às vezes a mãe acha assim, febre é igual a infecção. Não é verdade. Existem doenças imunológicas que dão febre tanto quanto uma infecção, e o tratamento é totalmente diferente. Então, febre não é só sinônimo de infecção, certo? Como nós dissemos, em criança que tem problemas cerebrais, a febre pode não ser nada. Em crianças que acabaram de nascer, uma hipotermia pode ser mais grave que uma febre. Então, ela é apenas uma resposta do organismo. E aí, ela pode, essa frase a gente queria deixar bem claro para a família, Marcos, que a febre não é doença. Né? Algo não vai bem. Pode ser com o sistema imunológico ou pode ser com uma infecção. Mas algo não vai bem no organismo. A gente não dá o nome, não é uma doença, febre. Ela é apenas um sinal de alarme. O que ela tem? Ela tem febre? Não, ela não tem febre, ela está com. Ela está com febre. Certo? Mas essa é uma situação que é muito conceitual, que a gente queria marcar bem para você, telespectador. É meio como que a dor, né, doutor? É bom ter, né? É bom porque você vai alerta, localizar, né, de que que alguma coisa não está bem. Então, e aí a febre você tem quando ela vem acompanhado de outros sintomas, né? Então aí você vai localizar, você vai fazer um diagnóstico anatômico, sabe? Por exemplo, você tem o comum de hoje, você tem febre, tá, mas e o nariz? Está escorrendo. E a tosse? Está presente. Tosse um pouquinho? Não, tosse bastante. E aí, tem chiado? Então, tem chiado. Então, se tem chiado, tem lá o pulmão comprometido. Não, a criança está com febre, ele está roncando, está aqueles gânglios no pescoço. Isso aí certamente tem uma adenoide aumentada, que é a carne esponjosa, uma amígdala infeccionada. Então, tem outro sintoma junto.
Ou então você tem dor de cabeça, tem vômito, tem diarreia. Para cada situação você faz uma localização. A febre por si só, se ela vem acompanhada de outros sintomas, isso permite a gente definir qual é o sistema que está doente. Qual é o sistema que está dando o alarme? Eu não estou bom. Eu estou fora da minha homeostase, do meu equilíbrio interno. Isso em função de uma situação anormal gerada dentro do organismo, ou pelo sistema imunológico, ou por uma situação de infecção, de vírus, bactérias, etc. E aí nós estamos falando dos recém-nascidos. Os recém-nascidos, eles são muito importantes. Recém-nascido com febre, se não for problema do cobertor em excesso, da roupa em excesso, você toma cuidado, é sempre importante. E aí sim, Marco, você não tem outro sintoma. Então aí você pode ter um recém-nascido com uma septicemia, né? Você viveu isso, e a criança ter... E não teve febre, não né? Teve, e ter febre apenas, ou não ter febre. Não ter febre. Né? Que é pior, ou né? não ter febre. Então, o bebezinho com febre, ele é sempre importante e precisa ser definido o que é. Se não é uma causa simples, excesso de roupa, você tem que correr atrás de um recém-nascido que tenha febre. Como nós já mencionamos, a febre é importante e às vezes também a hipotermia também é importante. Então, a febre dos recém-nascidos. Nós já falamos aí sobre as vias aéreas, que a época agora é a coriza, é a tosse, é o nariz escorrendo, é o chiado, é a falta de ar, né? Então, febre e manifestações do sistema respiratório, então a gente localiza. Ou às vezes é só uma rinofaringite, uma amidalite, uma bronquite ou até uma pneumonia. Mas aí o sistema respiratório está comprometido. Sabe duas coisas que provocam chiados, doutor? Uma é a questão das vias aéreas aí congestionadas e tal. E a outra é a derrota do Corinthians. Chia mesmo. Causa chiado. Terrível. Mas eu diria assim para você que é muito mais comum você ter uma bronquite do que ter derrota do Corinthians. Então, o pessoal está chiando muito menos atualmente, porque é tão difícil isso acontecer. Só ganha, né? Ou empata. Né? É verdade. No brasileiro só empata. Ou empata também, tá por aí. Mas o chiado, como você diz, eu pensei que você fala. E aquela vez que a criança fica assim, com aquela tosse rouca de cachorro, fecha tudo, né? Então aí é a laringe que está doente. Então na laringe nós temos as cordas vocais. E longa, né? Parece que não volta, né? Parece que a criança... Puxa o ar. Sabe como é chamado isso? Aliás, o Cauê é um cara que ele pode servir de modelo, assim, ele já teve tudo, né? O bicho tinha essa tosse que eu tinha porque ele levava ele correndo para fora, achando que ele ia respirar e realmente funcionava, né? Acho que era o tempo, né? Que eu levava do quarto até lá. Depois ele dormia e você também dormia, e depois tinha que ficar acordando o pai e a mãe para saber se a criança estava respirando, né? Mas essa é a laringite. É chamado mal da meia-noite. Então isso aí só ataca à noite. E não obrigatoriamente tem febre. Mas a criança vai dormir bem, aí acorda. Aí realmente é interessante isso que você falou, porque nós já fomos chamados várias vezes de madrugada, aí você vai para o hospital para atender, aí a hora que chega no hospital não tem mais nada. Não, você já estava rouca até agora, não estou brincando. Tá... Não, eu acredito que realmente ela estava rouca e que o quadro foi assustador, mas graças a Deus isso é apenas uma laringite chamada laringite estrudulosa. Mas aí nós falamos sobre os processos respiratórios, aí também você pode ter o sistema digestório, criança com vômito, criança com diarreia, com cólica, né? E aí você tem uma doença do sistema digestório como sendo importante. E, aliás, tem muito essa época também, a criança está muito vômito, sabe? As crianças têm febre, vomitam, etc. Muito próprio dessa época aqui. Qual é o cuidado quando você tem uma criança dessa? É controlar febre, controlar a temperatura com banho, com antitérmico, etc. E controlar o vômito, para a criança não ter uma desidratação. Se a criança não se mantém hidratada, você pode ficar tranquilo em relação ao seu bebê. E acho que nós chegamos aí, poderia pôr na tela se fosse aí, eles estão rápido lá no gatilho, hein? A convulsão febril que você falou. Então tinha aí, já estava ali no seu script. Não, eu estava aí na programação, cara. Você acha que eu vou esquecer da convulsão febril? Se é uma coisa que assusta... É a convulsão febril. É a convulsão. Convulsão é um negócio assustador, sabe? A família que está me assistindo, teve algum filhinho aí que teve uma convulsão,
rapaz, dá uma sensação de morte aparente, entende? A criança fica mal, fica roxinha, se prostra, perde a consciência, etc. E não tem pai e mãe que não sai correndo com uma criança com convulsão. Então, a convulsão desencadeada por febre, ela pode ocorrer, aquilo que você estava falando, mas precisa ter 40 graus? Não. Não precisa? Não precisa. Convulsão febril não está associado ao quanto de febre. Olha aí, é uma outra informação muito importante para a gente, porque a gente tem a impressão assim, ó, do 40 para cima pode dar convulsão a qualquer momento. Verdade, eu sempre tive essa informação. Do 40 para cima, ele pode virar churrasquinho. O pediatra não passou certo a informação, eu não sabia disso. Olha que tão coisa. Quente que ele fica, ele pode virar churrasquinho, né? Mas não obrigatoriamente ele tem convulsão. Pode ter convulsão com 37,2, 37,3, 37,5. O que define essa? Depende da sensibilidade da criança. E uma criança pode já ter tido várias febres e nunca ter desencadeado uma convulsão e desencadear? Pode. E pode ter uma convulsão e depois nunca mais ter. Também que bom, pode, aliás, é o mais comum. Né? Que bom. É o mais comum. Mas, então, realmente a febre pode causar uma convulsão. E aí não tem outro caminho, você precisa ir para o hospital. Então, por isso que é sempre muito bom você estar atento, claro, já dar um antitérmico, né? Conversando, claro, com o seu pediatra e tal, e já fazer a compressa, se for o caso, enfim. Porque quanto antes deixar o estado febril, menos risco. Menos risco. Menor o risco. Então, você realmente saiba assim, e as mães têm essa preocupação. Faz febre, vai dar alta. Se já está 39 e não deu até agora, pode ficar calmo que não vai dar. E algumas mães, poxa, mas eu nem percebi que estava com febre, e de repente deu 37,5 e deu a crise convulsiva. Então, você pode ter tanto uma situação como outra. Depende muito do teu filhinho, depende muito da criança, da sensibilidade desta criança para com o problema. Então, o que a gente queria falar sobre febre é exatamente esses conceitos, essas noções. Agora, tem alguma coisa assim que as infecções graves, principalmente, como nós falamos, febre associada a outros sintomas. Então, o que a gente chama a atenção de vocês? Se você tiver criança com febre e dor de cabeça, prostração, outros sintomas que vêm junto, as infecções graves são o que preocupam, porque exige tratamento imediato, diagnóstico imediato, e você não deve comer bola, né? Não tem problema se está com febre ou o nariz escorrendo, porque você está vendo que ali é só o problema do nariz. E a criança está sem febre, está brincando. Agora, se você tem febre, dor de cabeça, muda um pouquinho. Você tem que prestar mais atenção, você tem que ser mais atento. Não precisa o desespero da febre com a tossinha. Tudo bem, começou a febre hoje, está com resfriado e tal. Eu estou vendo a causa dessa febre. Agora, a criança está bem, de repente começou com dor de cabeça, teve um outro episódio de vômito e está com febre, então esse é um sintoma importante que precisa do médico. Aí precisa do médico mesmo para uma avaliação. Então, sintomas importantes como dor de cabeça e febre, acompanhado ou não de vômito, realmente importante. Agora também é assim, você pode ter, a criança está com tosse, nariz escorrendo, e é claro, ela pode ter um pouco de sinusite e você ter dor de cabeça. Mas aí você, claro, não vai pensar em meningite, né? A dor de cabeça é por causa do quadro gripal. Às vezes, mesmo sem sinusite, o desconforto pelo resfriado acaba dando esse mal-estar e estou com uma dor de cabeça. Às vezes a própria febre causa um pouquinho. Então, ter bom senso na hora de saber qual que é um, qual que é outro. Sem sintomas e dor de cabeça, aí um pouquinho mais de atenção, né? Então, realmente esses detalhes assim são importantes, que a gente queria chamar a atenção de você, telespectador, para eles. E é claro que existem doenças assim, eu tenho febre, meu filho tem febre há 15, 20 dias, não acho outro sintoma nele. Aí também é outra situação que precisa de médico para esclarecer, porque há muitas doenças graves que estão associadas à febre sem outros sintomas. Então aí precisa também de médico para esclarecer. Então, aquilo que você puder administrar, você tem febre, tem um sintoma de tosse, nariz escorrendo, etc., você se aquieta e conduz ali normalmente. Com vômito, diarreia, dorzinha na barriga, tal, uma febre, também isso passa. Agora, quando você tem uma situação que o outro sintoma é importante, envolve um sistema do organismo mais sério, como o sistema nervoso central, que você possa ter dor de cabeça, tal, com possibilidade de meningite, aí precisa de médico. Então, recordar com você, telespectador, com você, mamãe, papai, aí, esse sintoma
tão comum nos nossos filhos, é o propósito do programa de hoje. Né? É isso aí, doutor. E, aliás, a gente chega ao fim do programa de hoje, lembrando você mais uma vez que é sempre uma alegria, uma honra ter a sua audiência e a sua participação. Nós estaremos de volta semana que vem com mais um programa e já preparando aí novidades para você nesses 10 anos do programa Mundo da Criança, que será comemorado aí no mês de julho. Ok. Marcos, obrigado mais uma vez pela tua companhia e é com muito prazer que a gente faz o programa Mundo da Criança, procurando popularizar, estabelecer alguns conceitos corretos em relação à saúde dos nossos filhos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Álvaro, que veste o Marcos Vinícius da Gamajone. Álvaro, um abraço, obrigado. Mas por isso que eu estou achando que você está mais bonito. Sou amigo hoje. do Álvaro, né? Bom, então realmente é bom você repetir o nome a da... Gamajone, você encontra nas melhores casas do ramo. Olha, vale a pena, hein, cara? Você ficou mais chique, mais bonito. Eu vou ter que dar uma caprichada aqui, porque... Ô Álvaro, realmente... cantada do Dr. Francisco aí, Álvaro, para você, entendeu? Então agora é só você mandar aí uma M. M, né? Tá bom. Tá bom. Telespectador, vale a pena. Continue a ensinar o seu filho no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Tchau.